E fala galera, meu nome é Guilherme, eu tenho 15 anos e hoje eu vou tentar te explicar Python da forma mais idiota possível. Sério, cara, se você não conseguir entender pelo menos o básico, tu é burro, hein, bicho? Então bora começar, galera, sem enrolação, porque aqui o pai não vou enrolar, tá? E vamos lá. Então, pra gente começar a falar mais um pouquinho disso, eu preciso falar pra vocês que a linguagem que eu tô aprendendo no momento é Python, que ela é considerada uma das linguagens mais fáceis que tem pra aprender. Eu vou usar bastante. Pode ser que você use uma linguagem mais avançada, mas enfim. Para esse vídeo eu vou usar essa linguagem, ok? Então vamos lá, vamos começar com o básico. Vamos começar com algoritmo. O que é algoritmo? Cara, basicamente o algoritmo é um passo a passo, um tutorial que tua máquina vai seguir. E a linguagem de programação nada mais é de como tu vai montar esse tutorial para tua máquina. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Enfim, vamos pensar que tu tá num jogo e tu quer pegar uma espada fodona. Espada foda, tá ligado? Só que aí, você não sabe como pegar essa espada. Então você vai lá, tu pesquisa no Google, tanto faz, você vê como pega essa espada. E aí, pra você pegar essa espada, aí você descobre, você tem que ir até tal lugar, achar tal boss, e aí de lá você tem que matar esse boss. Isso que você matar esse boss, você libera uma área e você consegue comprar a espada. Entendeu? Um exemplo, certo? Só que se você parar pra pensar, tu seguiu um tutorial, tu seguiu uma ordem, entendeu? Mesmo que seja implicitamente, tu seguiu alguma coisa. E é basicamente isso. Então, por exemplo, como a gente pode aplicar isso para o mundo das máquinas? Porra, por exemplo, como que a gente faz um robô pegar um café para nós, por exemplo? É tudo com instruções, que é o tutorial. Então, tipo assim, você tem que falar pro robô, tal, vai lá na cozinha, liga a máquina, pega o copo, coloca o café e traz aqui pra mim, entendeu? Cara, então é basicamente isso. Então, se eu fosse resumir para vocês, o algoritmo é um tutorial que a sua máquina tem que seguir. E a linguagem de programação é como você faz a sua máquina entender esse tutorial. E agora, esse tópico aqui é até interessante, porque muita gente tem dúvida, que são as variáveis. Galera, o que são as variáveis? De forma simples, cara, pensa que as variáveis são como baús onde você deixa o seu item. Vou explicar isso com o Minecraft um pouquinho mais para frente, certo? Então pensa assim, as variáveis, elas são dados. E esses dados, eles ficam armazenados em algum lugar, entendeu? Então, essas variáveis, elas podem ser como baús que guardam esses dados, entendeu? Por exemplo, no Minecraft, vamos pensar assim, você tem um baú que é só para diamantes, entendeu? E aí, lá, você vai guardar todos os seus diamantes. Pensa que os diamantes são dados, entendeu? E nisso, o que tu vai fazer? Toda vez que você quiser um diamante, você vai ter que ir lá e abrir essa caixa, ou seja, recuperar essa caixa. E como a gente escreveria isso como um código? A gente ia lá, colocava a variável baú e a gente guardava um dado, ou seja, diamante. Toda vez que a gente quisesse esse dado, que é o diamante, a gente ia lá e escreveria baú para a gente acessar esse baú. Então, basicamente, galera, é onde os seus dados que você coloca ficam armazenados. E por que o nome são variáveis? Porque elas mudam, certo? E aí, a gente tem os tipos de variáveis que no Python, cada linguagem tem um nome diferente, mas no fim elas fazem quase a mesma coisa. No Python, eu vou falar das mais básicas. A gente tem as variáveis int, que são números inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. A gente tem as variáveis floats, que elas também são números, só que em vez de serem números inteiros, elas são números quebrados. Então, tipo, é número com vírgula, entendeu? Basicamente isso. A gente tem as str, ou também strings, que são basicamente palavras, ou seja, a variável que você vai guardar, o dado que você vai guardar é uma palavra, que nem eu usei do exemplo do diamante. A gente tem as booleanos, ou bool, que são um tipo de variável onde é ou verdadeiro ou falso. Daqui um pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor, porque ela é um pouquinho mais difícil, mas é isso. A gente tem as list, que são basicamente valores, são vários valores em uma só variável, onde você consegue mudar esses valores a partir do código lá. Então você consegue ir lá e se você precisar,
você consegue mudar esse código, entendeu? Você consegue mudar essa variável, perdão, gente, a variável. Aí a gente tem os tuples, que também são coleções de números, de variáveis, de dados. Só que a única diferença é que elas não são. Você não consegue mudar elas, ou seja, elas são imutáveis, não tem como mudar elas. Para você mudar esse tipo de variável, você tem que ir lá no código original que você escreveu ela, certo? E aí é um rolezinho, porque tu vai ter que coisar o código inteiro. E aí a gente tem outro tipo que é um pouquinho mais complexo, mas é o non-type. O non-type são variáveis que basicamente não têm valores e elas servem basicamente para quando você não tem um valor fixo e depois você quer colocar um valor, entendeu? Basicamente isso. Agora, galera, outro tópico legal pra gente aprender são os operadores. Cara, os operadores, eles nada mais são do como que a nossa máquina ela faz resoluções matemáticas e outras coisas, entendeu? Então, em operadores, a gente tem três tipos. As operações aritméticas, as operações de comparação e as operações lógicas. Vamos começar com a aritmética, que é a mais fácil. Cara, a aritmética são basicamente continhas de mais e menos, multiplicação e divisão e exponenciação que a tua máquina faz. Também tem de porcentagem, quase que eu esqueci de falar, entendeu? Então, tipo, são basicamente contas que a sua máquina faz, que você tem que colocar lá. Isso é tipo assim, não vou me aprofundar muito como que aplica isso, vou me aprofundar em outro vídeo e não vou me aprofundar muito nos sinais que você tem que usar para fazer essas contas, mas fique sabendo isso. Então os operadores aritméticos são aqueles que fazem contas matemáticas. É isso, gente, não tem o que muito complicar aqui. A gente tem os operadores de comparação, que que nem eu falei do booleano, eles trazem uma ideia de comparação, então ele compara um dado com o outro, entendeu? E como você pode falar, Guilherme, como que isso aplica no booleano? Lembra que eu falei que o booleano é o verdadeiro e o falso? Lembra, né? Então, enfim, espero que você lembre, que eu falei agora há pouco. Enfim, nisso que é o verdadeiro e falso, a gente tem que eles são opostos, ou seja, o verdadeiro é oposto de falso. Quando a gente tem dois dados, que um é verdadeiro e o outro é falso, a gente tem formas diferentes de escrever isso, entendeu? No código binário, verdadeiro ou falso pode ser também 0 ou 1. No caso, 1 seria verdadeiro e 0 seria falso. Ou algo como 1 seria ligado e 0 seria desligado. Isso, galera, que a gente vai usar no booleano é mais nos operadores lógicos, onde ele vai comparar um dado com o outro, e aí, se os dois foram verdadeiros, você vai ter que escrever lá no seu codiguinho. End, vai ter que colocar, depois eu vou explicar um pouquinho mais. Se for um verdadeiro e o outro falso, or, ou seja, ou, né, em inglês. E se os dois foram falso, você vai ter que colocar not, entendeu? Então é basicamente isso que eu queria explicar um pouquinho do booleano. Então o booleano ele é basicamente o verdadeiro e falso. E você, nos operadores lógicos, você compara se dois dados são verdadeiros ou se são falsos, entendeu? Voltando um pouquinho de comparação, a gente tem outros tipos, que são quando você quer saber se um dado é igual ao outro, se um é maior que o outro, se um é menor que o outro, se um é diferente do outro, se um é maior ou igual, e se um é menor ou igual, entendeu? Então a gente tem isso. A gente também tem as atribuições, que basicamente ele atribui valores às variáveis por meio de outros dados. Guilherme, como assim? Vamos pensar assim, ó. Lembra que eu falei que cada variável tem um valor? Vamos pensar que você tem três variáveis. Variável x, a variável y e a variável z, certo? Vamos pensar assim, a variável x, ela não tem valor, você não colocou valor nela, ou seja, ela é um non-type. Porém, a variável y, vamos supor que ela tem um valor de 2 e a variável z tem um valor de 3. Como o x não tem valor, a variável x não tem valor, o que você pode fazer em alguns casos, se você souber fazer isso? A variável x, ela pode ser a soma da variável y mais a variável z. Ou seja, como se fosse uma equação do primeiro grau. Nesse exemplo que eu estou usando, tá, gente? Nesse exemplo seria o equação. Galera, sou eu do futuro aqui, tô editando o vídeo ainda, e acabei de perceber que eu falei uma merda gigantesca.
Cara, atribuição não é isso que eu falei. Eles são sim o que dão valores para variáveis, mas eles não são essa porra, tipo, lá de x igual a y mais z. Não, cara. As atribuições nada mais são do que os sinais. Então, tipo, sinal de igual, igual ou mais, igual ou menos, entendeu? É só isso. Então, esquece tudo que eu falei de atribuição, porque esse cara aí que vocês estão vendo, mano, só fala merda. Esse cara só fala merda. Se eu ver esse cara na rua, eu bato, mano. Então, tipo assim, você pode atribuir valores de variáveis com outras variáveis. Então, tipo assim, uma variável pode ser o resultado de duas outras variáveis. Também tem questão que pode ser multiplicação, divisão das variáveis, subtração. Não vou entrar muito, não vou me aprofundar muito nisso, mas é basicamente isso, tá? E aí, galera, vamos pro último tópico de hoje. Entrada e saída de dados. Com esse nome, tu pode até perguntar pra mim: ah, mas essa porra deve ser difícil. Não é difícil, gente, vou explicar pra vocês. Entrada e saída de dados nada mais é do que como a sua linguagem, a sua máquina, o seu código vai conseguir um código, vai capturar um dado e como ele vai mostrar esse dado. Para isso, a gente usa dois comandos. Para capturar, a gente usa o comando input. O que seria o input? Quando tu coloca o input, ele vai capturar a próxima ação que você for fazer. Então, tipo assim, se você for apertar uma tecla, tipo uma letra, um nome, ele vai salvar esse negócio que você fez. Então ele meio que salva, como se fosse um save, entendeu? O save de jogo mesmo. Então vai ficar salvo lá, certo? Tudo que você fez vai ficar salvo. E aí, quando você quiser mostrar esse resultado, esse negócio que você escreveu, esse dado, você vai usar o comando print. Que o print, traduzindo do inglês, você vai mostrar na tela o que vai acontecer, o que aconteceu, o que foi capturado, certo? A gente pode usar um exemplo de Pokémon, por exemplo. Então, tipo assim, você pega a Pokébola, a Pokédex, você conhece o Pokémon que tu pegou, e toda vez que você quiser pegar esse Pokémon de novo, é só você coisar a Pokébola, entendeu? Então, por exemplo, a Pokébola seria como se fosse o print, entendeu? E a Pokédex o input, certo? Enfim, a gente tem também, esqueci de comentar aqui, que o input ele só retorna strings, ou seja, ele só vai reconhecer palavras, frases, textos, tudo que tem letra. Quando você quiser que ele reconheça um negócio, tipo um dado que seja de número, o que você vai colocar? Você vai colocar a variável int ou a float. Int se for números inteiros, float se for números quebrados, certo? E é isso, você vai colocar antes do input e basicamente era isso. Para um negócio um pouquinho mais aprofundado, para o input ler mais de um dado de uma vez, a gente usa dois comandos, o split e o map, certo? E aí, basicamente, é isso do input. E um negócio curioso do print é que você consegue fazer com que ele pareça dois dados de uma vez, com as variáveis, certo? Então, galera, basicamente é isso. Me desculpe se ficou um pouco confuso. Eu acho que dá para entender um pouco, né? Se você não entendeu, você não é burro, tá bom? Eu que explico mal. Mas espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, galera, curte aí pra eu saber que vocês querem mais. E eu vou tentando fazer isso, tá bom? Beijo pra vocês e tchau.